A força e o crescimento vêm apenas através do esforço contínuo e da luta. Napoleão Hill. E se tudo que você está vivendo agora forçou um ensaio mal feito para a vida que você deveria estar vivendo? E se cada passo que você deu até aqui for apenas um rascunho inacabado de quem você poderia ter sido, mas escolheu não ser? Você já teve essa sensação? De que sua história está andando em círculos? De que você está acordando todo dia para representar um personagem que nem você acredita mais? Você olha no espelho e vê um rosto cansado. Um olhar que perdeu o brilho. Alguém que se esforça para parecer no controle, mas por dentro está implodindo em silêncio. Você chama isso de vida? De estabilidade? De tá tudo bem? Mas não tá. Você sabe que não tá. Porque no fundo, lá onde ninguém vê, onde as mentiras não funcionam, tem algo gritando. Um vazio que a rotina não preenche. Um peso que os sorrisos não sustentam. Uma urgência. Como se o tempo estivesse te sufocando com luvas de veludo. Você sente. Você sabe. Você apenas finge que não. E não é que você não queira mudar. Você só está cansado de começar e não continuar. De sonhar e se sabotar. De prometer a si mesmo que agora vai ser diferente. E 3 dias depois estar de novo afundado no mesmo abismo invisível de sempre. Você está se traindo. Todos os dias. Com cada escolha que não representa quem você é. Com cada depois eu faço. Cada não é o momento ainda. Cada quem sou eu para tentar. Você está se diminuindo para caber em lugares que já não te comportam mais. Você está se apagando para manter relações que só existem porque você decidiu não brilhar. Você está morrendo, só que em câmera lenta. E o mundo aplaude. Porque quanto mais você se cala, mais você agrada. Quanto mais você se distrai, mais você é controlado. Quanto mais você aceita o morno, menos perigoso você se torna. Você sabe o que é mais triste? Não é o fracasso. É o arrependimento. É chegar aos 70, 80 anos. E perceber que você foi leal a tudo, menos a você mesmo. Imagina isso. Você, no fim da vida. Deitado. Velho. Sem tempo para recomeçar. Repassando mentalmente todas as chances que não teve coragem de pegar. Todas as palavras que você engoliu. Todos os dias que você viveu com o freio de mão puxado. Todos os sonhos que você sufocou, só porque teve medo do que os outros iriam dizer. Você consegue se ver lá? Agora imagina que você tem a chance de voltar no tempo. De voltar para hoje. Para esse momento. Para esse exato segundo em que você está me ouvindo agora. E se essa fosse a sua segunda chance? Você ainda teria coragem de fingir que está tudo bem? Você ainda se esconderia atrás da desculpa de que não tem tempo? De que não nasceu para isso? De que sua hora vai chegar, sozinha, como um milagre? Porque ela não vai. A verdade é brutal, e ninguém quer te dizer. Sua hora não vai chegar. Ela está aqui. Agora. Te encarando. Te esperando. Te desafiando. E você? Vai seguir fingindo que não é com você? Quantas manhãs ainda vão nascer para você ignorar a própria existência? Quantos domingos à noite você ainda vai encarar com um nó na garganta, se perguntando se é isso mesmo que vai ser a sua vida? Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais verdade. Você precisa de um corte. Um basta. Um nunca mais. Nunca mais aceitar menos do que você nasceu para viver. Nunca mais repetir os erros de quem desistiu cedo demais. Nunca mais se contentar com uma vida que só existe no automático. O sistema te treinou para ser previsível, para seguir o fluxo, para pensar pequeno, para temer o julgamento, para duvidar de si. Mas no fundo, mesmo com toda essa programação, você sente, você sabe, você lembra. Lembra daquele você de 10 anos atrás, cheio de energia, de ideias, de fé na própria visão. Lembra de como você acreditava que o mundo era moldável, de como seu peito explodia de possibilidades. O que aconteceu com ele? Ele morreu? Ou você o enterrou vivo, só porque o mundo disse que não era viável? Você quer saber a verdade? Ele ainda está aí, escondido, sufocado, mas vivo, esperando pela sua coragem. Coragem de parar de viver como ensaio. Coragem de transformar o medo em combustível. Coragem de enfrentar o espelho e dizer, eu não aceito mais isso. Você tem 2 opções a partir de agora. A primeira é seguir do mesmo jeito, com a mesma rotina, mesmos hábitos, mesmas distrações, mesmas mentiras bem contadas. A segunda
É queimar essa ponte, rasgar o roteiro antigo e decidir que sua história só começa quando você para de imitar a dos outros. A vida é crua e ela não vai te esperar para sempre. O tempo está passando. Silencioso. Implacável. Cada segundo em que você permanece parado. Alguém lá fora está vivendo o que poderia ser seu. Alguém está escrevendo um livro que você sonhou escrever. Criando um projeto que você imaginou primeiro. Vivendo um relacionamento que você deseja. Porque você está esperando. Esperando se sentir pronto. Esperando ter motivação. Esperando o sinal perfeito. Mas o sinal perfeito nunca vem. E a motivação? Ela morre no primeiro contratempo. Quem constrói uma vida extraordinária, constrói mesmo sem vontade. Mesmo com medo. Mesmo na dúvida. Porque o que separa os rascunhos das obras-primas? É a coragem de continuar mesmo quando a mão treme. Você acha que Napoleão Hill escreveu Pense em Riquezas porque tudo estava perfeito na vida dele? Não. Ele escreveu entre fracassos. Na miséria. À beira da desistência. Mas ele acreditava em uma coisa. Que o pensamento, quando guiado por desejo ardente e fé inabalável, se transforma em realidade. E agora é você. Você com sua dor. Sua história. Sua bagagem. Você pode transformar isso. Ou pode continuar fingindo que um dia tudo vai se encaixar sozinho. E eu te pergunto, e se sua vida inteira for só um rascunho que nunca vira obra-prima? Você consegue viver com essa dúvida te assombrando todo dia? Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. A maioria das pessoas acredita que a vida acontece do lado de fora. Que o que está faltando é oportunidade. É dinheiro. É apoio. Mas a verdade que ninguém te conta, é que a vida que você está vivendo agora, é só o reflexo distorcido da mentalidade que você carrega dentro de si. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que é. Você atrai o que tolera. Você atrai o que acredita merecer, mesmo que seja muito menos do que você realmente vale. E é por isso que você repete padrões. Porque a sua mente está rodando um programa que você nem lembra que instalou. Programas herdados. De pais frustrados, de professores limitados, de uma sociedade que vive da média, e tem pavor da grandeza. A sua mente foi treinada para proteger, não para expandir. Ela vai fazer de tudo para te manter na zona de conforto. Vai mentir para você. Vai te sabotar. Vai dizer que agora não é a hora, que é arriscado demais, que você não é bom o suficiente. E se você não assumir o controle, ela vence. Napoleão Hill dizia que os pensamentos são coisas. Mas ninguém te ensinou a pensar. Você aprendeu a reagir, a repetir, a sobreviver. Você acorda, trabalha, volta para casa, se distrai, dorme e repete. E chama isso de vida. Mas não é vida. É um algoritmo emocional, uma repetição inconsciente. É um script que não foi escrito por você, mas que você aceita como se fosse. Quantas decisões da sua vida foram feitas com clareza, com propósito? Quantas escolhas nasceram da sua essência, e não do medo, da carência ou da comparação? Você não precisa de mais metas. Você precisa de direção. Você precisa de clareza. Clareza é quando tudo dentro de você se alinha. Quando o que você pensa, sente e faz, andam juntos. Clareza é quando você para de andar em círculos e começa a construir em linha reta. Quando você para de apagar incêndios e começa a acender propósitos. Mas ninguém tem clareza sem silêncio, sem parar, sem olhar para dentro. E talvez esse seja seu maior problema. Você nunca parou de verdade. Você nunca se sentou consigo mesmo e perguntou: o que eu realmente quero? O que me move? O que me arrependeria amargamente de não fazer, se soubesse que tenho só mais um ano de vida? A maioria das pessoas foge dessas perguntas porque sabe que as respostas vão exigir mudanças. E mudar, dói. Mas sabe o que dói mais? Continuar sem sentido. Se perder em distrações. Gastar energia tentando agradar quem nem vai lembrar do seu nome daqui a 5 anos. Você está cansado porque sua alma está faminta. E não há Netflix, delivery ou notificação que alimente isso. O que sua alma quer é missão. É direção. É um propósito que te arranque da cama mesmo nos dias mais difíceis. E propósito não é sorte. Não é domingo. Não é revelação mágica. É decisão. Você escolhe o seu propósito quando escolhe não viver mais uma vida sem ele.
Napoleão Hill falava sobre o propósito definido como a base de qualquer sucesso verdadeiro. Um homem sem propósito é como um navio sem leme. Ele até se move, mas está à deriva. Vai bater em rochas. Vai se perder em tempestades. Vai rodar em círculos até afundar. Mas quando o propósito entra, tudo muda. Você começa a dizer não. Você começa a se posicionar. Você começa a gastar seu tempo com o que constrói, não com o que te anestesia. Mas o mundo vai tentar te distrair. O tempo todo. Vai te dar 1000 razões para não ouvir sua própria alma. Vai te oferecer distrações baratas disfarçadas de prazer instantâneo. E se você não estiver desperto, você vai vender sua vida por migalhas. O propósito te devolve a visão. A visão te devolve o fogo. E o fogo te torna imparável. Mas você precisa decidir agora. Ou você vive sua missão, ou você passa a vida a serviço da missão de alguém. E não pense que precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa dar o primeiro passo. O propósito se revela na ação, não na espera. Ele se constrói com tentativa, erro, fé, e uma disposição absurda de não voltar pro vazio. Você precisa de um porquê tão forte que aguente a dor do como. Porque vai doer. Vai cansar. Vai parecer impossível. Mas se o seu porquê for inegociável, você não para. Você sangra, mas continua. Você chora, mas levanta. Você se perde, mas nunca volta a ser quem era. Essa é a força do propósito. E você tem isso aí dentro. Você só precisa parar de pedir permissão. Parar de esperar que alguém te valide. Parar de negociar seus sonhos em nome da aceitação. A clareza é uma escolha que vem depois da coragem. Primeiro você se compromete, depois o caminho aparece. E não importa se agora está escuro. Se você está perdido. Se ninguém acredita em você. Se você não tem apoio, nem recursos, nem ideia de por onde começar. Você tem algo mais valioso que tudo isso. Você tem decisão. E quando um ser humano decide de verdade, o universo se curva. As portas se abrem. As conexões surgem. As oportunidades aparecem. Porque agora, você não está mais esperando. Você está criando. Pare de duvidar de si. Pare de carregar essa armadura que só pesa e não protege. Pare de querer controlar tudo. Você não precisa ver o caminho inteiro. Você só precisa dar o primeiro passo com fé. Hill falava de fé prática. Fé que age. Fé que constrói mesmo sem evidência. Fé que transforma pensamento em realidade através da persistência. E essa fé é cultivada. Dia após dia. Pensamento após pensamento. Ação após ação. Sua mente é um jardim. Ou você planta ideias de grandeza, ou ela vai ser invadida pelas ervas daninhas do medo, da dúvida, da preguiça, da mediocridade. Você precisa assumir o controle. Escolher o que entra. Escolher com quem anda. Escolher o que escuta. Porque tudo está moldando sua mente. E sua mente está moldando sua vida. É hora de fazer a faxina. De limpar o que não serve. De silenciar o barulho. De parar de buscar respostas lá fora. E começar a fazer perguntas aqui dentro. Você já tem tudo o que precisa. Só falta desbloquear. Só falta decidir. Só falta confiar. Porque a vida real começa no dia em que você para de sobreviver e começa a viver com propósito. Você quer mudar sua vida. Quer liberdade. Quer poder criar. Quer ter orgulho do que vê no espelho. Mas deixa eu te dizer uma verdade que talvez doa agora, para libertar depois. Você não vai chegar lá se depender de motivação. Motivação é frágil. É emocional. Ela aparece quando está tudo calmo, bonito, inspirador. Mas no campo de batalha da vida, ela não sobrevive. O que constrói o império de um ser humano é a disciplina. Disciplina é quando você faz mesmo sem vontade. É quando você levanta da cama mesmo com o corpo pesado. É quando você senta para escrever mesmo com a mente travada. É quando você treina mesmo com dor. Disciplina é amor traduzido em esforço. Você não precisa sentir. Você precisa fazer. E fazer de novo. E fazer até o mundo parar de te ignorar. Napoleão Hill dizia: a ação é o ponto de partida de todo sucesso. Mas ele não estava falando de qualquer ação. Ele falava de ação persistente. Ação organizada. Ação moldada por desejo ardente e fé cega na possibilidade. Você está esperando as condições certas? Então prepare-se para nunca sair do lugar. Porque as condições certas são construídas, não encontradas.
Você acha que Ford teve condição ideal para construir o primeiro carro? Que Edison tinha paz e recursos para criar a lâmpada depois de milhares de tentativas fracassadas? Eles não tinham cenário. Eles tinham ritual. Sucesso não é sobre força de vontade. É sobre força de hábito. É sobre transformar o que você precisa fazer na sua identidade. Você quer se tornar imparável? Então vire rotina. Vire estrutura. Vire ritual. Faça a mesma coisa tantas vezes que seu cérebro não saiba mais viver sem aquilo. Enquanto o mundo se distrai, você constrói. Enquanto os outros descansam, você afia sua lâmina. Enquanto eles vivem de um dia eu vou, você vive de eu estou fazendo. Você é o maratonista invisível. O soldado da madrugada. O pedreiro da própria alma. Você está levantando tijolo por tijolo. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém reconhece. Mesmo quando tudo parece andar devagar demais. Sabe o que diferencia os grandes dos comuns? Aqueles que se movem, mesmo sem aplausos. Aqueles que treinam, mesmo sem palco. Aqueles que persistem, mesmo na ausência total de resultados imediatos. Você quer deixar de ser rascunho? Então pare de agir só quando sente vontade. Construa sua vida como se estivesse treinando para a guerra. Porque, de certa forma, está. É uma guerra contra a sua versão antiga. Contra seus vícios. Contra suas desculpas. Contra tudo que quer te manter preso no ciclo da mediocridade. Foco não é só eliminar distrações. É decidir o que vale a sua vida. Porque é isso que está em jogo. Cada notificação que te tira da sua construção, está roubando um pedaço do seu legado. Cada comparação inútil nas redes sociais, está desviando sua energia daquilo que importa. Você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. O que você quer, vale o preço? Porque vai custar. Vai custar noites. Vai custar amigos. Vai custar momentos que muita gente chama de diversão. Mas você está construindo o que eles vão aplaudir amanhã. Você não está aqui para agradar. Você está aqui para se tornar. Se tornar alguém que os outros respeitam sem entender como você chegou lá. Porque o seu caminho foi cavado no escuro, em silêncio, com as mãos sangrando. Você é o construtor silencioso. Aquele que trabalha quando todos dormem. Que foca quando todos desistem. Que acredita quando todos zombam. E sabe o que acontece com esse tipo de pessoa? O mundo inteiro tenta ignorar, até que não dá mais. Você quer prova? Olhe para qualquer lenda que você admira. Nenhuma delas foi levada a sério no começo. Nenhuma delas foi compreendida. Mas todas persistiram. Porque quando você combina fé com ação, não tem como o universo te ignorar por muito tempo. Você se torna impossível de parar. Você se torna inevitável. Mas atenção! Disciplina sem direção é punição. Foco sem propósito é prisão. Por isso, você precisa lembrar todo santo dia do porquê começou. Gravar isso na alma. Repetir até doer. Escrever no espelho. Respirar seu propósito até ele se fundir com seu nome. Essa é a verdadeira fé. Não uma fé de domingo. Não uma fé emocional. Mas uma fé prática. Uma fé que age. Que levanta. Que constrói. Que aguenta. Porque você vai cair. Vai falhar. Vai errar. Mas a disciplina vai te colocar de pé. O foco vai te manter em linha. A ação vai te curar. Você quer mudar sua vida? Então pare de pensar. Comece a fazer. E continue fazendo, até que sua realidade se dobre diante da sua constância. É assim que o rascunho vira obra-prima. Um traço de cada vez. Uma decisão por dia. Uma renúncia de cada vez. Uma manhã vencida. Uma distração vencida. Uma desculpa vencida. A arte da transformação não está nos grandes gestos. Está na repetição do invisível. Na força do inegociável. No poder daquilo que você faz, mesmo quando ninguém exige. Você quer se libertar? Quer construir algo que ninguém pode tirar de você? Quer se tornar o autor da sua própria história? Então, haja. Hoje. Agora. Mesmo sem saber tudo. Mesmo sem ver tudo. Mesmo sem acreditar 100%. Porque um passo dado em dúvida, vale mais do que 1000 sonhos guardados na cabeça. Você não precisa estar pronto. Você precisa estar disposto. Disposto a ser constante quando todo o seu corpo pedir desistência. Disposto a levantar da cama quando ninguém vai notar. Disposto a continuar. Até o mundo entender que você não está brincando.
Essa é a disciplina que constrói legados. Esse é o foco que atravessa muros. Essa é a ação que transforma o invisível em palpável. Você não precisa de permissão. Não precisa de plateia. Não precisa de aplauso. Só precisa decidir que seu rascunho já durou demais. E que agora começa a obra-prima. Você já caiu. Já sentiu o gosto da vergonha. Já teve dias em que tudo parecia ruir de dentro para fora. E mesmo assim, você sobreviveu. Talvez ninguém tenha te aplaudido. Talvez ninguém tenha te resgatado. Mas você está aqui. Inteiro ou em pedaços, você está aqui. E isso já diz muito. Porque o mundo não celebra quem aguenta calado. O mundo não vê o esforço invisível. Ele só vê os troféus. Mas os verdadeiros campeões são feitos nas batalhas que ninguém vê. Nos dias em que levantar da cama já é um ato de heroísmo. Nos silêncios em que você grita por dentro, e continua mesmo assim. Napoleão Hill dizia que toda derrota traz consigo a semente de um benefício equivalente. Mas só quem é resiliente o bastante consegue regar essa semente até ela florescer. Você não foi derrotado. Você foi treinado. Cada queda te ensinou a levantar com mais força. Cada fracasso te lapidou. Cada não que você recebeu estava te redirecionando pro sim que realmente importa. Mas você só entende isso se continuar, se aprender com cada dor, se recusar a ser vítima, se olhar para trás com olhos de aprendiz e não de coitado. Você não está aqui para ter uma vida perfeita. Você está aqui para ser transformado. E transformação dói. Ela quebra. Ela estilhaça. Ela desmonta a versão fraca para revelar a verdadeira. E é aí que mora a beleza. É na imperfeição que nasce a força. É no fracasso que nasce a clareza. É na dúvida que nasce a fé. Você está sendo preparado, não punido. E quando tudo parecer escuro demais, lembre-se, a semente só cresce quando está enterrada. No escuro, no silêncio, na solidão. Você não está enterrado. Você está plantado. E o seu florescer vai surpreender até você mesmo. Mas só se você continuar regando. Com disciplina, com propósito, com fé e com resiliência. Você quer um legado? Então aguente a dor da construção, a dor da lentidão, a dor de ver os outros colhendo, enquanto você ainda está semeando. A vida não é justa. E isso é bom, porque isso nivela o jogo. Não importa onde você nasceu, quantas vezes falhou, quantas vezes foi rejeitado. O que importa é o que você faz com o que sobrou, com o que te deram, com o que tiraram, com o que arde. Seu legado não vai nascer de momentos fáceis. Vai nascer do que você fez, nos dias em que queria sumir. E se hoje você está machucado, quebrado, sem rumo, saiba, você não é o fim da linha. Você é o recomeço. Você é o redator da nova versão. Você é o artista que decidiu transformar um rascunho em obra-prima. Você não precisa esperar mais nada. Nem mais dor. Nem mais tempo. Nem mais validação. Você só precisa lembrar quem você é. E quem você sempre foi, antes do mundo te confundir. Você nasceu com algo único. Algo que o mundo ainda não viu. E talvez esteja implorando para ver. Mas isso só nasce quando você para de fingir. Para de esconder. Para de se sabotar. Você já perdeu anos. Já desperdiçou energia tentando se encaixar. Mas agora é hora de transbordar. Você não veio ao mundo para ser rascunho. Você veio para ser arte viva. Você veio para inspirar, para mover, para libertar outros com sua existência. Você veio para deixar pegadas na alma das pessoas. E isso não acontece por acaso. Você vai morrer um dia. Essa é a única certeza. E nesse último dia, vai ter um espelho. Esse espelho não mostra seu rosto. Mostra sua consciência. Mostra tudo que você poderia ter sido. E tudo que você escolheu não ser. Mostra os riscos que você não correu. Os amores que você não viveu. As decisões que você adiou. A coragem que você engavetou. E nesse espelho, só existem dois sentimentos possíveis: arrependimento ou orgulho. Você pode morrer em paz, ou passar os últimos minutos tentando negociar com o tempo que já foi. E é por isso que essa escolha não é pequena. Ela é tudo. Ela é agora. Você tem duas opções: continuar como está e morrer como está, ou queimar o antigo e renascer. Você vai deixar um rascunho inacabado.
Ou uma obra-prima que ecoa mesmo depois que você se for. O mundo não precisa de mais gente perfeita. Precisa de gente real. Gente que caiu, levantou, falhou, aprendeu. Gente que deixou cicatrizes como assinatura de coragem. Você está vivo. E enquanto estiver, tudo ainda é possível. Mas precisa decidir. Agora. De verdade. Sem voltar atrás. Sem teatrinho emocional. Feche os olhos. Sinta sua respiração. Lembre de tudo que já superou. Lembre de tudo que você deseja. Lembre de quem você prometeu que seria. E agora, cumpra. Porque tudo que você precisa, já está em você. Só está esperando que você pare de ser rascunho. E comece, finalmente, a viver como obra-prima.